Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na segunda parte deste capítulo, Preces por aquele mesmo que ora, ao tema Ação de Graças por um favor obtido. Allan Kardec apresenta um prefácio com 3 parágrafos, onde ele nos orienta o procedimento diante da vida e da observação de benefícios recebidos. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos, e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Aqui, como nós já temos vindo destacando, a questão do ponto de vista. Já no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, deste livro, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já nos alerta para que venhamos a modificar o nosso ponto de vista. Há lá, naquele capítulo, um detalhado estudo para nos facilitar este procedimento de mudar o ponto de vista sob o qual examinamos as aflições. Aqui não se trata de aflição, mas se trata de benefícios recebidos por um favor que nós pedimos. Então, mas é a mesma coisa. Nós podemos aproveitar este momento de agradecer e mudar o nosso ponto de vista geral sobre a vida. Como ele diz ali, o homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se nós nos lembramos do que nos aflige, o dia nos parece sombrio, mas se registrássemos os benefícios, o bem que nos alcançou, nós teríamos um outro ponto de vista a respeito do nosso dia. No segundo parágrafo deste prefácio, Allan Kardec nos sugere como podemos proceder para adquirir este costume de agradecer. Olha só. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício. Sem que se faça mister, interrompamos o nosso trabalho. Então, veja, ele nos orienta para que a gente se exercite em olhar a vida sob outro ângulo, agradecendo até chegar ao ponto de que nós apreendemos o benefício a cada momento. E espontaneamente percebemos que algo bom nos aconteceu, ainda que sejam coisas mínimas, como vamos ver a seguir. E assim nós vamos nos habituando a estar em estado de gratidão a Deus
que é um estado íntimo em que as aflições da vida perdem grandemente a sua força. No terceiro parágrafo, ele detalha esta questão da nossa observação sobre o bem que nos alcança. Olha só. Não consistem os benefícios de Deus, não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Isso diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Então ele ressalta aqui o impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede. Isto é um combate interno contra o egoísmo, contra o apego às nossas opiniões, é um instinto de animalidade que ainda predomina em nosso viver. O que ele está mostrando aqui é um exercício diário para que nós venhamos a nos situar em um patamar mais elevado de pensamento e sentimento e de alegria perante a vida. Nós vamos encontrar algo parecido com isto na questão número 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Santo Agostinho ele responde a uma questão tratando do assunto de que nós venhamos a nos conhecer melhor. Ele fala assim: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra, diz Santo Agostinho. Ao fim da jornada, ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. E ele prossegue nessa sugestão do que ele fazia. E aqui está o mesmo espírito, toda noite repetir aquela observação dos fatos do dia, chegando nos detalhes, das boas ideias que nos ocorreram, até que isso se torne um ato contínuo, espontâneo, e vivamos em pleno estado de comunhão com Deus. Aí então ele sugere aqui, Allan Kardec, uma prece. Olha só. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular, e aqui pode-se acrescentar um nome que nós atribuímos ao nosso anjo guardião ou espírito protetor. Agradeço-vos em particular, fulano de tal. Então aí está. Mas há um fato curioso,
que Allan Kardec sempre inicia as suas preces dirigindo-se a Deus. E aí, então, rogando aos bons espíritos. Ele fala assim: Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Há uma curiosidade aqui. Deus precisa do nosso elogio? Naturalmente que não. Mas nós precisamos estabelecer em nós a grandeza e a bondade de Deus. Repetindo essa ideia, nos consolida a ideia de Deus soberano, causador de todas as coisas. Deus precisa do nosso elogio? Não. Nós precisamos compreender a grandeza de Deus e estabelecer isso em nossa mente, em nosso coração. Deus infinitamente bom, eu construo essa ideia e a fixo em minha alma. Que o teu nome seja bendito. É esta relação de comunhão permanente e espontânea com Deus o dia todo. Aí está a ação de graças por um favor obtido. É uma construção de um estado de comunhão com Deus. No próximo vídeo, prosseguindo ainda neste capítulo 28, coletânea de preces espíritas, nesta segunda parte do capítulo 28, preces por aquele mesmo que ora, examinaremos o tema ato de submissão e de resignação. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.